Estão felizes com Jesus, irmãos? Vamos continuar na nossa série? Vocês estão achando monótono ou interessante? Temos que aprender, não é? A Bíblia é rica e ela tem que ser toda pregada. O apóstolo Paulo, quando se despedia dos anciãos de Éfeso, na igreja, lá em Mileto, ele dá uma palavra interessante. Ele diz assim: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O conselho de Deus, ele não é seccionado, não é seletivo, ele é completo. E se nós quisermos ter uma noção do conselho completo de Deus, o Antigo Testamento, mas que perpassa pelas páginas do Novo Testamento e em que se encampa em todos os setores da vida, é o chamado decálogo divino, os 10 mandamentos. Muita gente despreza, porque atribui os 10 mandamentos simplesmente ao passado e ao povo de Israel. Nós temos tido oportunidade, nesses domingos, de expressar uma posição diferente, porque Jesus retoma os 10 mandamentos, quando ele no seu Sinai, lá no monte, Sermão do Monte, ele repete os 10 mandamentos e corrige algumas interpretações erradas que principalmente os escribas estavam dando para os 10 mandamentos. Ele diz: ouvistes o que foi dito? Não lestes o que está escrito, mas o que foi dito, ouvistes, era o que se falava, era a tradição oral, era como os escribas passavam e repassavam o seu entendimento, a sua interpretação dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, não é bem do jeito deles, não. Eles acrescentaram algumas coisas, inclusive contraditórias, nos 10 mandamentos. Quando diz que é para não matar, ele diz assim: mas quando você vai pagar o mal com o mal, quando alguém se encolerizar contra você, você tem que... Mas desde quando Deus falou isso? Vejam as distorções. Diz um ditado que quem conta um conto aumenta um ponto, e ele já estava aumentando, acrescentando aos 10 mandamentos algo que lhe era contraditório. Jesus diz: eu, porém, vos digo, porque ele é o novo legislador. Jesus é o novo legislador, que as suas palavras é que são definitivas e perpétuas. Ele diz: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir. E os mesmos princípios morais que demandam o decálogo, ou chamadas 10 palavras para os judeus, permanecem até hoje. E eu quero lhes falar sobre 2. Nós já vimos os outros mandamentos até aqui, como o primeiro: não terás outros deuses diante de mim; o segundo: não farás para ti imagem de escultura e nem as adorarás; não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; lembra-te de um dia da semana para guardar e descansar; honra o teu pai e tua mãe, sobretudo referindo-se à velhice, como os filhos tratam os pais na velhice, como os abandonam. Esse mandamento se refere àquilo. Agora, não matarás e não adulterarás são os 2 mandamentos sobre os quais lhes falarei hoje, e na semana que vem, se Deus me ajudar, vou lhes falar dos 3 últimos: não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa e os bens do teu próximo. Vamos então considerar este mandamento que está no 20º capítulo de Êxodo, versículo 14. Nós temos um histórico de assassinatos na Bíblia. Não matarás. A pergunta é: por que precisaria ser dito para não se matar alguém? Seria óbvio, mas nós sabemos que há pecado, porque há uma lei que diz que se fizer aquilo, está se transgredindo, violando uma lei. Se não houvesse lei, não haveria transgressão, e a Bíblia é clara nisso: não havendo lei, não há transgressão. Eu já dei uma explicação. Se você está com o seu carro numa rua, você entra de repente numa outra rua, você vê que os carros estão vindo todos na sua direção, você diz: mas essa rua é contramão, mas não tem nenhum sinal, eu vou continuar, vou avançar, não tem sinal, ninguém me disse que é proibido, e se um guarda vier para lhe multar, cadê a placa? Mas se tiver placa, você não pode entrar. Se tem sinal e você fizer contrário à sinalização, automaticamente você é um transgressor. Então nós temos diante de nós princípios que devem reger a nossa vida, e nós vamos começar
falando sobre a questão do matar. Na Bíblia nós temos histórias sobre mortes. O primeiro caso é o de Caim, que se encoleriza contra seu irmão. Imagine, o primeiro homicídio na história não aconteceu por causa de roubo, não foi por causa de furto, nada disso, mas por causa de adoração. Como é que você adora Deus, Abel, e Deus recebe a tua adoração e não recebe a minha? Ele se encoleriza com seu irmão e mata o irmão. Vejam, parece contraditório, repito, é absurdo. O primeiro caso de homicídio na Bíblia se dá por adoração, mas nós temos outros casos. Lameque se vangloria de que matou uma pessoa, um rapaz, só porque pisou no pé dele. E ele começa a contar vantagem para as mulheres. Pisou no meu pé, acabei com ele. Oh, que vantagem é nisso? E daí para frente nós temos muitos casos de homicídios, como o do próprio Moisés, que vivia dentro do palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó, criado em todas as ciências do Egito, formado nelas. Mas um dia ele sai para dar uma olhadinha no seu povo, porque ele sabia que, apesar de ser criado no palácio, ele era hebreu. Ele foi um caso à parte, foi criado lá, porque hoje foi mencionado do cestinho, né? Estava lá, como é que podia alguém que estava no cestinho, escondido, ter uma carreira tão brilhante pela frente? Pois é, ele é encontrado pela filha de Faraó, quando flutuava sobre as águas do Nilo, e na sua idade adulta ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele toma as dores do hebreu, que é seu irmão, e mata o egípcio, achando que ninguém tinha visto. No dia seguinte ele dá outra andadinha, e ele vê uma situação. Quando ele vai tentar partir a outra briga, o camarada falou: ali, eu te vi ontem, você vai me matar como você matou aquele egípcio ontem? Pronto, isso bastava para ele ser denunciado. E jamais um egípcio poderia ser morto por causa de um hebreu, por mais errado que estivesse. E ainda que Moisés vivesse dentro do palácio, ele não seria poupado de uma culpa, de uma condenação muito grande. Ele foge, mas ele mata, e ele carrega por 40 anos naquele deserto onde vive, lá no deserto de Midian, com a culpa da morte. É horrível, certamente para a pessoa que já praticou isso, tem que carregar essa lembrança. E Deus, que é contra a maldade, que é contra um homem ferir outro homem, é peremptório, é taxativo, e diz: não matarás. Mas há muitas formas de matar, que não se dão apenas por uma arma, que não se dão apenas pelas próprias mãos. A sociedade violenta que nós hoje vivemos apresenta muitas formas de se matar: por envenenamento, por quedas, e também pelo aborto. Por mais que defendam o aborto, é uma forma de matar. E a Bíblia diz em Êxodo 2:12, não, 23:7, não matarás o inocente. Ah, mas é melhor do que o que se faz por aí, as clínicas clandestinas, em que mulheres que são grávidas fazem os seus abortos de uma forma horrível. Aparentemente seria o caminho mais saudável, mas a igreja não se posiciona em defesa do aborto, porque se nós fizermos isso, nós vamos nos acomodar num outro ponto, o da facilitação. O trabalho da igreja é protestar contra as causas disso. Uma mulher casada que engravida tem obrigação de manter o filho, afinal de contas, a sua gravidez é legítima. A gravidez de uma mulher casada é legítima, ainda que não fizesse parte dos planos dela. E daí? Carrega que o filho é teu. Mas a igreja vista, com base na palavra de Deus, que o engravidamento de uma mulher não pode ocorrer fora dos laços matrimoniais. Primeiro ponto. Então, a moça está grávida por quê? Porque saiu com o namorado? Então carrega porque o filho é teu. A mulher saiu fora do casamento, engravidou, carrega porque o filho é teu. E como é que vai ser com meu marido? Você vai se resolver com ele de outra forma, mas é uma vida.
E se nós consentirmos com o aborto, ainda que seja para, em tese, aliviar uma situação, nós estamos entrando em contradição com o que acreditamos à luz da palavra de Deus. Então o nosso problema não está no objeto em si. O nosso problema, a nossa forma de encarar, transcende ao objeto final. Nós enxergamos o pecado que subjaz ao objeto final. Nós encaramos o pecado que leva à gravidez. A gravidez é legítima conquanto esteja firmada nos princípios da palavra de Deus. Aí está a bênção de Deus, aí está a verdade de Deus. O que passar disso é contramão. E há outras formas de matar. Jesus amplia isso no Sermão da Montanha, no seu Sinai, lá na Galileia, quando ele expande os mandamentos, naquele trecho em que ele fala do não matar, ele fala da forma de se matar pessoas com palavras, com ofensas. Você não pode chamar uma pessoa de raca. O que é raca? Não há tradução para raca. Não existe essa palavra nem no hebraico, nem no aramaico e nem no grego. Raca era uma espécie de urro que desprezava a pessoa. Você não é nada. Uma coisa assim. Raca. Era uma espécie de deboche. Isso era raca. Você fere uma pessoa quando você debocha, você avilta, você põe a pessoa de baixo. Você se sente mais importante do que ela. Ninguém é mais importante do que ninguém. Mas ele prossegue. Você vai ser réu do juízo se chamar alguém de louco. Eu fui pensar nessa palavra e vi as implicações sérias disso. Quer dizer que você diz assim, mas estou louco. Você está chamando assim, o que eu fiz? Fiz um negócio, estou louco. Mas cara, você é louco, que você corre desse jeito. Não é isso não. Eu tenho alguns médicos aqui na igreja, e eles sabem que eu vou falar agora uma verdade muito grande e doída. Quantas pessoas foram internadas em hospícios, porque foram taxadas de loucas sem serem, e foram vítimas da ambição familiar de gente que queria tirar os bens dessa pessoa. A pessoa é interditada, e a palavra dela é cassada, ela perde a sua cidadania, ela não tem direito a falar, e se ela tenta dizer, eu não sou louco, fica quieto, você não sabe o que está falando. Vá lá no hospício de Franco da Rocha. Minha filha, quando era estudante de psicologia, fez uma pesquisa lá, fazia parte do trabalho dela com a faculdade. E ela teve acesso a uns prontuários e viu coisas horrorosas lá dentro. De pessoas que foram colocadas, aprisionadas como sendo loucas e não eram. Vidas perdidas. Jesus falou, olha, toma cuidado com isso. Não deixe que a tua ganância ultrapasse os direitos alheios, respeite o que os outros têm e o que os outros são. Não ofenda, palavras matam. Eu conheci um pastor negro que morreu de tristeza. Eu vou contar, vai parecer engraçado, mas por favor, não entendam como engraçado, porque esse é um fato real e eu conheci. Ele estava pregando no púlpito da sua igreja, anos atrás, e havia um bêbado na igreja. Os bêbados não sabem o que falam, e eles às vezes, você está falando, eles estão atrapalhando o culto. E o irmão dizendo que, olha, os ímpios não vão para o céu, os que se prostituem não entram no céu, e aí foi citando exemplos de pecados que estão na lista dos rejeitados. E aquele bêbado incomodando, falou, senhor, os bêbados também não entram no céu. Sabe o que ele respondeu? E o pastor era negro. Os pretos também não entram. A hora todo mundo começou a rir. Aquele homem entrou numa depressão por causa disso. Ele foi se aviltando, Ele entrou em estado de tristeza,
porque foi chamado publicamente de forma desprezível de preto, e ele morreu. Vejam o poder das palavras, como uma pessoa pode ser atingida mortalmente no seu coração. Não matarás. Cuidado com o que você diz. Preserve a vida dos outros. Encoraje os outros. Há pessoas suicidas que estão em estado profundo de depressão, e elas falam. Há momentos em que elas dizem: olha, uma hora dessa eu me mato, porque não vejo alegria em viver. Ou ela está vivendo, ela está tentando passar o drama dela, e alguém vai, se mata de uma vez. Nunca faça isso. Você não sabe que pode estar de fato encorajando uma pessoa potencialmente suicida. Nunca faça isso, nem por brincadeira, nem por brincadeira. Deus é o Senhor da vida, e Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. O Senhor quer nos dar vida, vitalidade, e vida com qualidade, vida com alegria. Você gosta de viver? Que amém fraco para quem gosta de viver, hein? Vocês querem ir para o céu? Agora fica mais fácil, pode morrer logo, então já vão rápido. Eu sei que vou, mas não estou com pressa. Eu vou passar a eternidade lá, para que correr? A menos que Jesus venha hoje. Senão eu quero viver bastante, viu? Só eu, né? Vocês não. Quem é que quer aqui? Com saúde. Por isso que a bênção do Evangelho, irmãos, olha que coisa linda. O Evangelho de Jesus não traz apenas a salvação que é eterna, traz vigor, traz vitalidade. A Bíblia diz, olha, a Enéas diz assim: Jesus Cristo te dá saúde. É saúde, saúde física, saúde. Sabe o que é a palavra equilíbrio no grego? A palavra para moderação, que você vê lá em Gálatas 5:22, no fruto do Espírito, é saúde mental. Que coisa boa ter saúde mental, no sofronel. No grego, saúde, equilíbrio mental. Como é bom quando a pessoa está bem consigo mesma, gozando de paz, gozando de equilíbrio nas suas tensões emocionais. Isso não é bom? Vocês gostam da ideia? Faz parte do não matarás, é vida. Em vez disso, o Senhor quer vida, vida, vida e vida com abundância. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, vida. E é isso que eu desejo para todo mundo aqui. Guerras, as guerras injustas, mas há guerras justas também, e o soldado vai de forma involuntária para a guerra, tem que ir, porque tem que defender uma bandeira, e a Bíblia ilustra muitas guerras, ela narra inúmeras guerras que aconteceram desde, olha irmãos, quando Israel sai do Egito, atravessa o deserto por 40 anos, até entrar na terra prometida. Depois de chegar, eles têm que vencer as nações ali existentes. Eram 8 nações vizinhas e 7 nações internas, 15 ao todo. Eles tanto tinham trabalho para conquistar as nações de dentro, as 7, quanto ainda enfrentar os embates com as nações vizinhas, que eram 8. E aquilo acontecia à base de guerra. O Senhor estava sempre do lado deles. O Senhor estava sempre, e depois de 5 anos, chegaram na terra prometida, eles conseguiram se assentar, aí dividiram a terra pelas 12 tribos de Israel, fizeram o croquis da terra, e as tribos se assentaram. Foram 12 anos, mas depois disso, na época da dinastia, na época dos reis, quantos embates, quantas vezes Israel enfrentou guerra com os amalequitas, com amonitas, com edomitas, com moabitas, com filisteus, e foi difícil, era o tempo todo com os sírios, era difícil, e assim foi a história de Israel, até que acabou numa grande guerra em
587, quando os babilônios vieram e massacraram Jerusalém, destruíram o templo, levaram os hebreus para o seu cativeiro lá na Babilônia. Em 535, voltaram para a sua terra. E eles sempre viveram, até hoje vivem, sofrendo as pressões de fora. Depois que voltaram a ser nação, no ano de 1948, até hoje, eles vivem sendo pressionados pelos palestinos que habitam no seu país e pelos povos árabes que estão à sua volta e protestam a presença de Israel naquela terra. Enfim, não matarás é a ordem divina. Mas vem o sexto mandamento: não adulterarás. É preciso que se compreenda uma coisa: não basta ter na consciência que certas coisas são erradas, é preciso que elas estejam registradas, e o Senhor fez questão de registrá-las, para que ninguém tenha a sua própria opinião acerca do que é certo e do que é errado, porque os seres humanos sempre arranjam explicação para os seus erros, está sempre arrumando uma explicação, tudo tem uma justificativa. A gente pode se justificar diante dos homens, a gente pode até convencer juízes. Por exemplo, alguns comportamentos sociais que eram reprovados pelas leis, até que com o passar do tempo, depois de muitas lutas, de movimentos, de gente que defendia esse ou aquele tipo de comportamento, acabaram fazendo com que leis fossem mudadas. O próprio Brasil tem leis mudadas e ainda outras a caminho de mudança, porque o tempo vai criando novas situações. Então as opiniões humanas é que prevalecem. Mas eu disse no primeiro culto, quando falava dos mandamentos, que os 10 mandamentos não deviam ser apenas assunto de púlpito, mas assunto de parlamento, assunto de fórum, assunto de escolas. Devia estar em placas colocadas em murais e em metrôs, em todo lugar, porque os 10 mandamentos orientam, norteiam o homem com respeito às leis morais, das quais ninguém poderia jamais escapar. Como seria a sociedade se fosse assim? A gente vive assustado, com ladrões, andando com um carro blindado, seguro, casa protegida com cerca, com câmeras, guarda na porta, segurança armado, todo mundo anda assustado, está todo mundo evitando andar com talão de cheque, com dinheiro, agora é cartão, com código na cabeça, para poder não ser abordado na rua, e se o ladrão levar o cartão, não vai levar o código que você memorizou. São formas de diminuir isso. Ainda assim tem gente que até com o cartão é roubada, vai lá no caixa, com o revólver aqui você vai pôr a senha certa, senão vai pronto. Ainda bem que diminuir o valor que você pode tirar num caixa, porque ao menos a perda não é tão grande. Mas o que é que nós sofremos na sociedade? Está todo mundo assustado. Mas nós temos o caso das opiniões, a opinião está sempre determinando. Eu acho. Irmãos, eu não acho nada, o que eu acho não vale nada. As minhas opiniões não mudam a ordem das coisas. Quando eu nasci, os 10 mandamentos já existiam. E vou entrar num assunto que pode mexer com alguns. Me perdoem se isso vai mexer com a sua sensibilidade. Paciência, meu dever é pregar a palavra de Deus. E eu espero que todo mundo esteja aqui atento ao que está escrito. Está escrito que é para não adulterar. Na sua Bíblia também está escrito? E quando diz que é para não adulterar, é porque o adultério é uma violação de uma aliança. Ele viola frontalmente uma aliança feita entre um homem e uma mulher. E ele não precisa ir até as últimas consequências. Porque lá o novo legislador, Jesus, fala assim, está escrito o quê? Não adulterarás. Vocês não entenderam direito a profundidade desse mandamento. Eu, porém, vos digo que, se você, ficar de olho e cobiçar a mulher do próximo, isso também, claro, tem a recíproca, a mulher que bota o olho no marido da outra,
você já praticou adultério. Para ele é ato consumado. Ainda que fisicamente não tenha se dado a consumação de um adultério, moralmente, diante de Deus, é tido como se já o fosse. Mas não é a mesma coisa. Não, pode não ser a mesma coisa em termos de consequências materiais, humanas, visíveis. A mulher nem sabe que eu adulterei com ela, não falei nada, só pensei. O homem nem sabe que eu adulterei com ele, eu só pensei, eu não falei nada, ele nem sabe que eu estou pensando nele. Não há resultados. Mas diante de Deus, há uma notinha lá. Porque Ele sabe que os nossos pensamentos, o que passa pelos nossos pensamentos, Ele sabe bem. Irmãos, e à medida que a gente vai envelhecendo, vai entendendo um pouco mais a palavra de Deus, vai compreendendo a importância de uma mente limpa. Uma mente limpa é uma mente apta para a revelação de Deus. Uma mente suja é inapta para entender os mistérios de Deus. Um dia eu estava com alguns colegas de ministério, e eles estavam dando muita risada, e meio chocarrice. Quando eu cheguei, chegou o teólogo. Eu não gosto de ser apelidado de nada, eu não quero título, nada disso. Podia dizer, o Walter chegou, eu ficaria mais contente. Chegou o irmão, chegou o Walter, mas não chegou o teólogo. Eu não falei nada, fiquei na minha. Aí de repente, agora vamos dar conversa aqui. Mas eu percebi que eles estavam vivendo uma certa chocarrice leviana. Eu não falo certos assuntos, eu não uso certas terminologias. Isso não faz parte do meu vocabulário. Malícia, essas coisas, não fazem parte da minha fala. Aí eu vi que eles estavam falando leviandades. Eu só olhei para eles, e um deles olhou para mim e falou, como é que você consegue aí, tanta revelação, você prega aí de um jeito, você explora a Bíblia, hein? E aquele pastor recentemente havia se separado da mulher, logo aquele que me fez a pergunta. Eu falei, querido, eu acho que a minha diferença de vocês é que eu guardo a minha mente. O Espírito Santo não trabalha em mente suja. Se você quiser ter revelação de Deus, guarda a tua mente. Não dê lugar à lascívia. Agora também eu vou aproveitar para corrigir uma coisa aqui que muita gente comete. Ou homem ou mulher. Se você é homem, pegue para você. Se você é mulher, pegue para você. A Bíblia fala de um pecado de defraudação, quando um se omite a cumprir o seu papel conjugal com o outro. Está entendendo? Não está chegando junto, não está fazendo a sua parte. Isso se chama defraudação. Casou, cuidar. Casou, atenda a tua mulher. Casou, atenda ao teu marido. Se você é daquela que vive com dor daqui, dor dali, vai para o médico, se arruma aí, se prepara, porque tem um marido te esperando em casa. Ele precisa de você. Se você é um marido ocupado, tem uma mulher que se preparou para você, você não está nem aí, que você só pensa nas tuas coisas, se liga, meu irmão, você está em pecado. E a defraudação é prevista na Bíblia como pecado. O apóstolo Paulo fala deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 7:5, vamos lá. 1 Coríntios 7:5, diz ele: não vos defraudeis um ao outro, senão por mútuo consentimento. Vamos dar uma paradinha, vamos? Para quê? Para se dedicarem à oração. Vamos dar um tempo aí na brincadeira, porque a gente vai orar. Tá bom. Mas depois, voltem correndo. Por quê? Para que o diabo, onde eu estou no 7:5,
não vos tente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Você tem necessidades, seu cônjuge tem necessidade, e um depende do outro. Se você foge da raia, você está abrindo o caminho para o seu cônjuge pecar. Como? Começa aqui, pelos pensamentos. Ele ou ela peca, porque está pensando que não devia pensar, pela necessidade, movido por uma necessidade não suprida, e você é o causador. A Bíblia pega pesado com a gente. Agora eu pergunto, os irmãos acham que uma mensagem dessa poderia faltar num púlpito? Porque aqui nós apresentamos todo o conselho de Deus. Essa noite o poder de Deus vai cair, que bom, Jesus vai curar, que bom. Hoje o papo é outro. Hoje o papo é o seguinte: mulher, faz tua parte, se arruma, cuide bem do seu marido, seja esposa. Se você não está afim, não casasse. Marido, cuide da tua mulher, mocholão. Tem um italiano aí que vai me ajudar, né, Oscar? Cadê você? Como que é? É uma forma assim de falar mole, né? Mocholão. Pecado. É pecado. Então é aqui o seguinte. Eu tenho colegas que se separaram, ministros. Minha mulher não me acompanhava. Você que desse um jeito, sentasse com ela, eu vou pregar, eu preciso de você, você vai comigo, você casou, tem que me acompanhar, sim. Mas não é que não acompanhava porque porque ela não queria nada com o marido, é que o marido só ficava com os amigos. Ela vai dar atenção para um camarada que nem olha para ela, que não olha para a cara dela, fala, quando você está bonita. Você nunca faz para a tua mulher? Não precisa falar na frente dos outros. Eu não preciso falar na frente dos outros, meus filhos, e ninguém, que eu amo minha mulher. Mas ela fala, eu falo na orelha dela. Ela gosta, fica toda molinha. Fala, você está linda. A gente namora, tem umas conversas que filho não pode ouvir. Né, mãe Isaac? Tem que chegar junto assim na orelha. A mulher gosta de uma conversa mole aqui na orelha. Ela vai ficando molinha assim. Mas, Reinaldo, é assim que funciona? Se não é, velho, se não for, prepara outras coisas que essa vida já foi para você. Que isso, irmão, que isso, irmão? Agora você vai dormir com a camiseta do PT, não dá. Aí é trágico mesmo. Bota uma roupinha, passa perfuminho, que tratinho, que cheirinho bom, né? Bom. Até um suco de Noé do lado para ajudar. Ninguém sabe o que é o suco de Noé, né? Aquele que Noé tomou ali com um negócio feito de uva, sabe? Ele ficou meio assim. É o suco de Noé. Jesus fabricou lá em Caná da Galileia. A questão do adultério é que o adultério ele cresce. Como? Ele nasce pela visão, pela cobiça, ele vai para a lascívia, para a mente, até que ele encontra uma oportunidade de se consumar. Mas veja quantas coisas ele traz junto com ele. Traz a mentira. Vocês já viram a mentira se separar de algum tipo de pecado? Ela tem todos os pecados. Quem pegou o negócio? Eu não fui, já mentiu, você que pegou. Você estava falando com aquela mulher no telefone que eu vi. Eu era minha chefe. Você não tem chefa. A mentira acompanha todos os pecados. Junto com a lascívia vem o adultério. Junto com o adultério vem a mentira. Se você não é condenado por uma coisa, é condenado por outra. Que mentira é do diabo e leva para condenação. Que mais?
para o divórcio. Irmãos, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Há muita gente que veio para o Evangelho já nessa condição. Uma vida já reconstruída, já recomeçada. Mas é complicado, eu não vou aqui generalizar, porque eu sei que há casos melindrosos, há casos dificílimos nessa questão do rompimento de um casamento que não tem por trás de si uma infidelidade conjugal, são outros motivos complicados. Não vou entrar nesses méritos, porque não estou para falar de divórcio, não é o meu assunto. Há uma série de fatores que podem justificar isso, mas não é o meu assunto. O meu assunto é o adultério, mas ele pode resultar num divórcio, o que é ruim principalmente para os filhos que sofrem a ausência dos pais, a separação. Agora tem que ficar um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe, um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe, não sabe para que lado olha, e às vezes eles seguem instruções diferentes, porque eles não estão mais falando, estão valorizando outros alvos na vida. Jesus foi firme na questão do adultério, lá no seu Sinai, quando ele fala abertamente contra esse pecado e as suas consequências. O problema todo que pode levar uma pessoa ao adultério é a concupiscência carnal. E aqui eu vou finalizar. O que é concupiscência carnal? É uma propensão que todos nós temos na nossa carne. Assim como sentimos fome, assim como sentimos cansaço e precisamos dormir, dores, o prazer e a dor são a mesma coisa, de formas divergentes ou diferentes. O prazer e a dor, no campo da psicologia, reúne os mesmos princípios sintomáticos dos órgãos dos sentidos. Assim como a dor tem o prazer, e você busca a forma de satisfazer o seu prazer. E a Bíblia fala que nós carregamos em nós o desejo ardente pelos prazeres da carne. Isto se chama de concupiscência. A concupiscência é interna, ela é humana, ela está em você, está em mim, ela está em nós. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, isso mora na gente. Como a gente controla isso? Andando no Espírito. Olha, Paulo diz, quando escreve aos Gálatas, no 5º capítulo, versículo 16, ele diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você ora, você tem comunhão com Deus, você vive alegre, feliz, numa boa, e pronto, não alimenta aquilo que pode te levar à morte. E já vou ver isso. Quando é que se dá o adultério? Quando a minha concupiscência manda ordens para os meus pensamentos, e eles começam a elaborar imagens, conversas, situações que satisfazem esse meu lado concupiscente. Isso vai crescendo e vai gerar em mim, depois do primeiro passo, o segundo, que é a busca, a consumação daquilo com que eu sonho. Então eu vou começar a criar caminhos de oportunidade até que eu chegue nos finalmente. Tiago explica isso, e ele fala que o pecado é resultado de uma junção de duas forças, uma interior e outra exterior. A exterior é a tentação, como dois polos elétricos, um positivo e um negativo, quando juntam os dois dá choque. Quando a tentação vem, ela desperta
aflora a concupiscência interior que está no coração, e pronto, o pecado é consumado. E diz ele, uma vez consumado, gera a morte. Uma vez consumado, gera a morte. Então veja, a concupiscência vai lidar com a sua e com a minha, andando no Espírito, alimentando o Espírito, afugentando pensamentos réprobos, alimentando-nos de Deus com a sua palavra. Aí, quando a tentação vem, agora, a tentação vem pelos olhos. Billy Graham diz uma coisa interessante. Billy Graham diz assim, o primeiro olhar é inevitável, né? Você está andando na rua, vê uma mulher bonita, primeiro olhar, você vê a mulher bonita. Ela é muito provocativa. A questão é a seguinte, quanto tempo você vai ficar olhando para ela? Você já viu que tem uma mulher bonita e sensual no pedaço? Você vai quebrar o pescoço? Não, o carro, né? O primeiro olhar é inevitável, mas não precisa ser longo, né? Estão entendendo? Para finalizar, as saídas inteligentes oferecidas pela palavra de Deus estão aqui em 1 Coríntios 6,18, vejam aqui, ó. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Agora, quer ter uma noção das implicações disso? Por que o negócio, oh Deus, mas o senhor pegou pesado, você podia dar uma colher de chá para a gente, de vez em quando, né? O que tem de mais? Olha o 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós? Quantos sabiam disso? Proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós temos donos, somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2,9, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando eu me meto com lascívia, com pensamentos carnais, e começo a me deixar escorregar por esse caminho, eu não estou glorificando a Deus, eu estou envergonhando a Deus, entristecendo o Espírito Santo. Vosso corpo pertence a Deus, diz Paulo. Aí Jesus diz em Mateus 24, 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Deus abençoe os irmãos. Ajudou alguma coisa? Tá bom, hoje ninguém pulou comigo, né? Só com o Daniel Berg que está cantando aí, hoje é para equilibrar, um faz pular, o outro faz pensar, hoje nós estamos nessa, mas vamos pedir a Deus que nos ajude a andar no seu caminho, conforme a sua vontade, porque o nosso destino é bom, vale a pena, viu? Vale a pena tudo isso. Além do destino ser bom, o crédito que nós ganhamos com Deus aqui na terra também é bom, porque Deus está de olho em crentes que vigiam, que olham pela sua palavra, olham para a sua palavra. O Senhor abençoa. É diferente o tratamento de Deus com quem não está nem aí, com quem se aplica a sua palavra. Deus abençoe todo mundo. Espera aí, os seus cantores, eu acho que é hora de orar, viu? Eu já ia descendo, mas eu acho que vale a pena uma oração. Eu acho que sim, Curva a sua cabeça onde você está. Eu não quero expor ninguém à execração hoje, não. Eu só quero que você ore sobre o que ouviu. Pai, nós hoje comentamos sobre 2 mandamentos: o não matar e o não adulterar. Não matar parece que é mais fácil, porque não está em nós realmente essa vontade de tirar a vida de ninguém, longe disso. Mas nós não podemos dizer o mesmo sobre o adulterar, porque seria uma hipocrisia dizer que nós estamos longe disso. Não estamos não, Senhor, nenhum de nós. E todos nós precisamos ser amparados, guardados por Ti, porque se nós não te servirmos de uma forma racional, nós não vamos nos proteger,
e nós vamos abrir caminho para que o diabo tome todo o espaço. E se o nosso corpo te pertence, se o nosso corpo é teu, é tua morada, é templo do Espírito Santo, ele tem que estar bem guardado, Senhor. Dá perdão aos nossos pecados, ajuda cada um de nós a entender o pecado da lascívia, daqueles pensamentos sujos, que entorpecem a mente, esvazia a mente da revelação, e da unção do teu Espírito. Guarda-nos de mentes ocupadas com sujeiras, guarda o nosso coração da infidelidade ao nosso cônjuge, e abençoa a vida de cada lar, cada família aqui. Traga perdão aos casais que estão em desavença por alguma razão, traga aproximação, proteja os teus filhos do pecado, Senhor, do pecado da omissão, o pecado de maridos e de esposas que se defraudam mutuamente sem autorização do outro, que no seu egoísmo não cumprem a tua palavra, antes dão lugar ao diabo e abrem caminho para que o outro peque, pela lascívia e até pela consumação de um pecado desse tipo. Senhor, em nome de Jesus, não deixa o diabo se meter nos lares aqui não deixa o diabo se meter nos casamentos. Senhor, tem casais que vivem brigando, não se entendem, isso também esfria o relacionamento íntimo, casais que não têm mais paciência um com o outro, e eu peço a Deus, hoje não é uma conferência especial de casais, em que as pessoas vêm psicologicamente preparadas para uma mudança, é um culto como os outros, mas eu acho que todo crente deve vir preparado para receber uma palavra tua e sair transformado a partir de cada palavra que recebe. Por isso eu quero te pedir hoje cura para os casamentos infelizes, cura para os lares onde não há diálogo, cura para os lares onde há alguma rejeição ao outro, onde há falta de perdão. Deus, como alguém pode querer o teu perdão se não perdoa nem o próprio marido ou a esposa? Nós não podemos, porque o perdão também é condicionado. Perdoa os nossos pecados assim como temos perdoado, é o que a oração padrão nos ensina. Senhor, ajuda a tua igreja, purifica os corações, dá-nos uma igreja santa, com casais santificados, filhos que não vejam, Pai, nem ouçam as conversas ruins dos pais, mas filhos que se orgulhem do amor que vem nos seus pais. Será que está todo mundo assim aqui, ó Deus? Eu não sei, mas tu sabes. Faça o que as minhas palavras não são capazes de fazer, eu te peço. Faça isso em nome de Jesus, amém.